Graça e paz, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17, aí adentramos o capítulo 3 até o versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17, vamos até o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim, meus irmãos, a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos a presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Até aí. Que o Senhor, o Santo Espírito, possa falar conosco através da pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma época marcada por um paradoxo evidente. Nunca tivemos, meus irmãos, tantos meios de comunicação e ainda assim experimentamos níveis cada vez maiores de isolamento. As interações se multiplicaram, mas os relacionamentos se tornaram superficiais. Conversamos, mas não convivemos. Nos conectamos, mas não nos comprometemos. Meus queridos, essa realidade também tem alcançado a igreja. Em muitos contextos, a comunhão tem sido substituída pela conveniência. Igrejas crescem em número, mas enfraquecem no vínculo. Pessoas se reúnem muitas vezes em torno de experiências, mas não necessariamente em torno de relacionamentos reais. Em alguns casos, a própria presença física se torna secundária. E a vida comunitária é reduzida apenas ao consumo religioso. Quando, porém, meus irmãos, olhamos para as Escrituras, nós encontramos um modelo completamente diferente. O apóstolo Paulo, ele não tratava a igreja como uma estrutura impessoal, mas como um povo profundamente ligado por vínculos espirituais reais, não virtuais, mas reais. Ele não apenas pregava, ele se envolvia. O apóstolo Paulo, ele acompanhava de perto aquelas pessoas. Paulo sofria junto daquelas pessoas. Paulo investia sua vida na edificação daqueles irmãos. E o texto que temos diante de nós, meus irmãos, revela exatamente isso. Paulo
estava fisicamente separado dos tessalonicenses, mas estava profundamente unido a eles em amor. E essa separação intensificada, como ele diz aí, pelas aflições, expôs tanto o valor da comunhão quanto o perigo espiritual que aquelas circunstâncias representavam para a fé daqueles irmãos. Paulo, ele não estava apenas preocupado com o sofrimento deles, mas com algo ainda mais sério: o risco de que, em meio às aflições, a fé daqueles irmãos fossem abalada. Meus irmãos, em meio às aflições, a igreja é chamada a permanecer firme até o fim, porque ela é sustentada pelo amor, provada nas tribulações, mas ela é fortalecida pela fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Paulo aborda aqui 4 características da igreja. Eu queria iniciar com a primeira característica. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, é uma comunidade unida pelo amor. Veja, o texto inicia revelando que a igreja, mesmo em meio às aflições, não é definida por estruturas, mas ela é definida, grave bem isso, por vínculos espirituais profundos. Paulo, ele não descreve uma instituição distante, mas Paulo está descrevendo aqui uma família marcada por amor real. Porque o amor cristão, irmãos, cria vínculos profundos. Paulo afirma que foi privado da presença daqueles irmãos por breve tempo. Observe no versículo 17. Ele diz que foi privado da presença deles por breve tempo. A palavra utilizada aqui, meus irmãos, carrega a ideia de alguém que foi arrancado de um relacionamento íntimo, como um filho que é separado dos seus pais. Não se trata, meus irmãos, apenas da distância física, mas de uma separação dolorosa que atingiu o coração do apóstolo Paulo. Para Paulo, meus irmãos, aqueles irmãos não eram apenas convertidos sob seu ministério, eram sua própria família espiritual e Paulo desejava estar com eles. Eu não entendo como é que um cristão não deseja estar com outros cristãos. Eu não entendo, meus irmãos, o motivo de tantas pessoas na igreja falarem que são cristãos, mas não desejarem congregar, não desejarem estar vivendo esse vínculo familiar, baseado na fé em Jesus Cristo. Paulo considerava aqueles irmãos como a sua própria família. Você sabe que muitos dos seus familiares, muitos dos meus familiares, eu tento evangelizá-los, mas provavelmente muitos deles irão perecer por toda a eternidade. Por isso que o vínculo que nos une é um vínculo de sangue. É muito maior do que qualquer outro vínculo que você tenha com seu irmão sanguíneo, com seu pai, com sua mãe. Nós estamos unidos, irmãos. Estamos unidos por toda a eternidade. Essa é a família pela qual nós passaremos toda a eternidade juntos. Veja, esse entendimento já havia sido construído anteriormente, quando Paulo descreveu o seu cuidado por aqueles irmãos. Ele descreveu o cuidado dele como uma mãe que acolhe com ternura seus filhos. Ele fala sobre isso no versículo 7 aqui do capítulo 2. E também o seu cuidado como de um pai que orienta com zelo o seu filho. Ele fala isso no versículo 11. Assim, meus irmãos, a igreja não é um ajuntamento ocasional, mas um povo unido por laços espirituais reais, que não podem ser reduzidos a encontros formais, que não podem ser reduzidos a momentos só como esses aqui. O culto é por demais importante, mas muitas vezes nós só nos encontramos uma vez na semana, de maneira formal. Nós, irmãos, não fomos chamados para apenas participar de reuniões, mas para viver em comunhão real, onde não há vínculo
não há expressão saudável da igreja. Grave bem isso. Onde não há vínculo, não há expressão saudável da igreja. Mas, irmãos, esse amor não se limita aos vínculos. Ele permanece vivo mesmo quando a presença física não é possível. Porque o amor cristão permanece mesmo na ausência. Paulo deixa claro que, embora estivesse ausente fisicamente, permanecia unido a eles no coração. Isso, irmãos, melhor dizendo, desmonta qualquer ideia de abandono. Pelo contrário, veja, isso revela um desejo insistente de Paulo por estar, ou de estar com aqueles irmãos pessoalmente. Durante a pandemia, a maioria dos cultos estavam sendo transmitidos pela internet. E foi justamente na pandemia que nós tivemos a descoberta, não é? Por assim dizer, daqueles que de fato amavam estar com o povo de Deus, que desejavam estar com o povo de Deus, que ansiavam estar com o povo de Deus. Irmãos, passamos meses sem poder cultuar publicamente ao Senhor, juntos. Daí a pandemia foi embora e muitos desses que diziam ser crentes, que diziam amar a igreja, se afastaram. Começaram dizendo: eu posso acompanhar o culto de casa. Eu posso acompanhar o culto online. Não existe culto online. Nós fazemos uma transmissão do culto como meio de evangelização. O culto é presencial. Você, como membro da igreja, precisa estar presente com a igreja, com o povo de Deus. Você precisa desejar isso. E Paulo demonstra esse desejo de estar com aqueles irmãos pessoalmente. Ele afirma, veja, que tentou ir até eles mais de uma vez. Ele diz aí no versículo 18, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ainda assim, meus irmãos, sua resposta não foi passiva. Veja, incapaz de suportar a falta de notícias, ele tomou uma decisão custosa. Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviarmos Timóteo. Veja, Paulo, ele desejou estar com aqueles irmãos, foi impedido e por Satanás, alguma coisa aconteceu que Paulo não pôde estar presente com aqueles irmãos por duas vezes. O apóstolo Paulo, então, decide enviar Timóteo. Veja, meus irmãos, quando não podemos estar presentes, ainda somos responsáveis por amar. O cuidado cristão se expressa em oração, se expressa em interesse, se expressa em ação intencional. E Paulo demonstra isso, esse interesse pela igreja. Por isso que ele envia Timóteo, para que Timóteo pudesse dar um relatório de como estava a situação espiritual daqueles irmãos que estavam passando por tribulações. Veja, meus irmãos, o amor cristão, ele tem uma perspectiva eterna. Olhemos aqui para o texto. Observem. Paulo declara, versículos 19 a 20, pois que a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, não sois vós? Aqui Paulo, ele projeta seu relacionamento para o dia final. Ele entende que aquelas vidas transformadas são fruto da graça de Deus, operando por meio do evangelho. A alegria de Paulo, meus irmãos, estava justamente naquelas vidas transformadas. Paulo se alegrava em ver que aqueles irmãos estavam comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, estavam perseverando na fé. Ele diz que isso era a sua coroa. Porque o verdadeiro fruto, meus irmãos, o ministério não é a visibilidade, mas vidas que permanecem firmes até o fim. É como um agricultor que trabalha olhando para a colheita futura. O verdadeiro serviço cristão é feito, meus irmãos, com os olhos na eternidade. Nessa grande colheita que vai acontecer na eternidade, nós precisamos investir em pessoas.
não em coisas passageiras. Nosso foco deve ser ver vidas firmes, meus irmãos, diante de Cristo no último dia. E esse amor, meus irmãos, além de profundo e orientado pela eternidade, se expressa de forma concreta, porque o amor cristão se expressa em ação perseverante. Paulo não apenas sentia, ele agia, ele tentou rapidamente voltar até eles, demonstrando essa preocupação, e envia, como nós falamos, Timóteo, para que Timóteo pudesse fortalecê-los, para que Timóteo pudesse dar esse relatório sobre a fé daqueles irmãos. Ou seja, a preocupação de Paulo aqui é em cuidar. O amor verdadeiro, meus irmãos, se preocupa. O amor verdadeiro deseja servir. O amor verdadeiro deseja encorajar. O amor verdadeiro deseja cuidar. O amor verdadeiro deseja estar envolvido fisicamente com a igreja. Deseja estar com a igreja. Assim, meus irmãos, nós compreendemos que a igreja é uma comunidade unida por um amor que cria vínculos, que persevera na ausência, olha para a eternidade e se manifesta em ações concretas. Não adianta você falar assim, eu amo aqueles irmãos. Demonstre isso. Demonstre através de ações que você ama, que você se preocupa. O amor, ele precisa ser palpável. É como a fé. Você diz que tem fé, mas a fé tem que ser operosa, tem que ser demonstrada através das obras. Será que nós temos essa característica como igreja, meus irmãos? Será que nós demonstramos esse amor, essa preocupação uns pelos outros? Será que essa semana você orou pelos seus irmãos? Será que essa semana você orou pelo conselho dessa igreja, pelo pastor dessa igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos? Será que você teve essa preocupação? Isso demonstra que você ama. Isso demonstra que você deseja ver o crescimento da igreja presbiteriana em Confresa. Que você deseja ver a edificação dessa igreja a cada dia, o crescimento dessa igreja a cada dia. Mas não é só falar, você precisa viver isso. Você precisa demonstrar esse amor. A segunda característica, meus irmãos, a igreja é uma comunidade provada pelas aflições. Depois de estabelecer a natureza amorosa da igreja, o texto nos conduz a uma realidade inevitável. Esse povo vive em meio à aflição. E essas aflições, irmãos, não são periféricas, elas fazem parte do caminho cristão. Grave o que eu vou falar para vocês. As aflições fazem parte do propósito de Deus. Paulo, ele relembra aos Tessalonicenses algo que eles já sabiam. Paulo havia advertido eles. Ele disse no versículo 3, do capítulo 3, sabemos que estamos designados para isto. Paulo disse, eu falei com vocês sobre isto. Eu disse para vocês as palavras do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente Paulo deve ter lembrado as palavras de Cristo, quando Jesus ele disse assim, no mundo tereis aflição, mas sede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo disse que preveniu aqueles irmãos. Versículo 4, vos predizíamos que havíamos de passar por aflições. Ou seja, isso não era uma surpresa. A aflição para o crente não pode ser uma surpresa. Muitas vezes nós ficamos surpreendidos porque estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra que nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, isso não pode ser uma surpresa para nós. Isso não é um desvio do plano de Deus. Isso fazia parte do plano de Deus e faz parte para a igreja, faz parte do plano de Deus para a igreja atual. Como foi para a igreja no passado, é para a igreja atual. Irmãos, a vida cristã não é marcada pela ausência de sofrimento, mas pela presença de Deus no sofrimento. As
tribulações não indicam abandono de Deus, mas direção. Lembremos o Salmo 23, o que nos ensina: o Senhor é o meu pastor. Nós pensamos que o nada ali são coisas, né? Nada nos faltará. O texto não está falando isso. O texto está dizendo que quem não vai faltar na nossa vida é o Senhor, é o pastor. Porque os versículos posteriores mostram que Deus, como nosso pastor, vai estar conosco no vale da sombra da morte. Ele tanto nos leva para os pastos verdejantes, mas também está ao nosso lado quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Deus não apenas permite as aflições, Ele as governa com sabedoria e propósito. Nada que acontece na nossa vida é aleatório. Nada escapa do controle de Deus. E por meio dessas aflições, por meio dessas tribulações, Deus confronta a nossa autossuficiência. Por meio das tribulações, o Senhor revela a fragilidade do nosso coração. Por meio das aflições, o Senhor nos conduz a uma dependência mais profunda. Aquilo que muitas vezes não seria tratado em tempos de conforto, é exposto e moldado em tempos de pressão. E significa que as aflições, irmãos, não são apenas circunstâncias difíceis, são instrumentos de transformação nas mãos de Deus. Como uma peça sendo ajustada para se encaixar perfeitamente em uma construção, o processo pode ser duro, mas é necessário que esse processo seja duro para cumprir o propósito do construtor. Não devemos, irmãos, interpretar as aflições como sinal de algo que saiu do controle, mas como evidência de que Deus continua operando em nós. Contudo, as aflições não envolvem apenas a ação soberana de Deus, há também uma oposição ativa que precisa ser discernida. Veja, meus irmãos, Paulo diz: receando que de alguma maneira o tentador vos tivesse tentado, abalado a fé de vocês. Paulo, ele reconhece que existia uma situação espiritual maligna, meus irmãos. Ele reconhece que existia uma situação, uma atuação espiritual maligna, tentando se aproveitar dessas circunstâncias. Satanás é muito astuto, meus irmãos. Ele vai se aproveitar das suas aflições. Ele vai se aproveitar dos seus momentos mais vulneráveis. Quando você está sendo abalado por alguma coisa. O inimigo, ele usa a dor como instrumento de engano, procurando enfraquecer, meus irmãos, a fé, procurando semear dúvidas e, é claro, nos conduzir ao desânimo. O próprio Paulo reconhece essa oposição quando ele afirma: Satanás nos barrou o caminho. Aqui, irmãos, vemos que há uma oposição real, concreta, intencional. O inimigo, ele tenta impedir, ele tenta atrasar, ele tenta confundir, ele tenta desviar as pessoas. No entanto, irmãos, essa atuação não é soberana. Essa atuação de Satanás é limitada. A Escritura mostra que Satanás age dentro dos limites estabelecidos por Deus. É só você ler Jó, os primeiros capítulos, pelo menos o capítulo 1 e 2, e você vai ver que Satanás, ele é um agente ativo, mas não é autônomo. Portanto, nós precisamos manter essas duas verdades juntas. Deus governa as aflições com um propósito perfeito. E o inimigo, ele tenta usar essas mesmas aflições para destruir a nossa fé, para nos abalar. Assim, as aflições se tornam um campo de disputa. Deus as usa para nos fortalecer e o inimigo tenta usá-las para nos abalar. Meus irmãos, o inimigo, ele não pode impedir o plano de Deus. Ele não pode frustrar os planos de Deus. Mas ele tenta afetar a forma como nós respondemos a esse plano.
Ele não controla a aflição, mas ele tenta controlar a reação do nosso coração. Por isso, nós precisamos viver com discernimento espiritual. Meus irmãos, nem toda luta é apenas circunstancial. Muitas vezes há uma batalha sendo travada pela nossa fé. Satanás quer abalar a nossa fé. E é exatamente por isso que Paulo revela a sua maior preocupação, o perigo real de ver aqueles irmãos com a fé abalada. Paulo expressa claramente esse temor, para que ninguém se inquiete com estas tribulações. A palavra inquietar, aí no versículo 3, tem a ideia de ser abalado, sacudido, deslocado da firmeza. Ou seja, o problema não é apenas sofrer, é ser espiritualmente desestabilizado. Meus irmãos, entendam uma coisa, a aflição nunca é neutra. A aflição nunca é neutra. Ela sempre nos move. Ou nos leva a uma fé mais profunda, ou nos empurra para o enfraquecimento espiritual. Por isso, o risco, não apenas na intensidade da dor, meus irmãos, mas na resposta do nosso coração ao que nós estamos passando. Por isso que eu pergunto para você nessa noite, como é que o seu coração tem respondido às suas lutas, às suas adversidades? O mesmo sofrimento pode produzir maturidade ou afastamento. Tudo depende de como esse sofrimento é enfrentado. Paulo ele não queria apenas que aqueles irmãos suportassem as aflições, mas que eles permanecessem firmes em meio a elas. Ele não estava satisfeito com uma resistência superficial. Ele queria ver naqueles irmãos estabilidade espiritual. Porque, meus irmãos, as aflições revelam onde está firmada a nossa fé. As aflições não criam a condição do nosso coração, elas expõem o que já está nele. Diante das lutas, nós precisamos nos examinar, meus irmãos, com sinceridade. Estamos sendo levados a confiar mais em Deus ou nos afastar dele? Assim entendemos, irmãos, que a igreja, ela vive sob pressão constante. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã é um campo de batalha. É um campo de batalha. Precisamos, irmãos, entender isso. Devemos entender que o nosso adversário, ele quer ver a nossa derrota, a nossa queda. A terceira característica, meus irmãos, a igreja é uma comunidade fortalecida pela fé. Depois de vermos que a igreja ama e também é provada, o texto agora mostra como ela permanece firme. Paulo diz, pela fé. Não por ausência de lutas, mas por sustentação espiritual em meio às lutas. Porque a fé, meus irmãos, é essencial para que nós venhamos perseverar. Paulo demonstra que a firmeza da igreja era a própria alegria do seu coração. Paulo, ele ficava por demais feliz em ver que aqueles irmãos estavam passando por aquelas lutas firmes no Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 do capítulo 3, ele diz, agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Isso revela, meus irmãos, que a fé não é um elemento secundário à vida cristã, é central. É por meio da fé que o crente permanece, é por meio da fé que o crente resiste, é por meio da fé que o crente continua caminhando. Ao longo, meus irmãos, da história redentiva, a Escritura sempre vai afirmar esse princípio. O povo de Deus não vence pelas circunstâncias favoráveis, mas pela confiança no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Lembra do povo quando os espias, o povo de Deus, o povo de Israel, quando sai do Egito, e eles estavam rumo à terra prometida, a Canaã, e os espias observam que havia grandes guerreiros em Canaã, ele usa até um termo gigantes, e eles levam um relatório muito confrontador para o povo. Eles assustaram o povo com aquelas informações.
Porém, Caleb e Josué, eles confiaram no Senhor. Mas por causa da incredulidade daquele povo, porque eles não confiaram em Deus, eles tiveram que peregrinar durante 40 anos no deserto. Aquela geração que duvidou, que não creu, que não se manteve firme no Senhor, pereceu no deserto. É isso que acontece com pessoas que não permanecem na fé, meus irmãos. Elas perecem no deserto. O Senhor disse, olha, vocês não vão precisar lutar com eles. Eu vou pelejar por vocês. Eu só quero uma coisa, que vocês confiem em mim. E eles não confiaram em Deus. E por isso, eles pereceram. Meus irmãos, a Escritura, ao longo de toda a história redentiva, mostra que nós precisamos confiar no Senhor. Abacuque 3 deveria ser a nossa profissão de fé, ou a nossa confissão de fé diante das lutas, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Por isso, Paulo, irmãos, não trata a fé de forma superficial, ele a considera algo que precisa ser cuidadosamente acompanhado. A fé precisa ser examinada com seriedade. Por isso que Paulo envia Timóteo com esse propósito específico. Mandei indagar o estado da vossa fé. Versículo 5. A preocupação de Paulo não era com aspectos externos, mas com a realidade espiritual daqueles irmãos. Por isso, Paulo tomou essa decisão custosa. Preferiu ficar sozinho em Atenas. Ele abre mão da companhia de Timóteo para garantir que a fé da igreja fosse cuidada. Isso revela, meus irmãos, o valor que ele atribuía a essa realidade. Isso mostra que a fé deve ser tratada com propriedade absoluta, meus irmãos. Muitas vezes avaliamos a vida cristã por sinais visíveis. Mas o texto nos ensina que tudo depende daquilo que está no coração. A pergunta central não é como estamos externamente, mas como está a nossa fé diante de Deus. Uma fé negligenciada, meus irmãos, enfraquece silenciosamente. Por isso ela precisa ser examinada, não apenas em momentos de crise, mas ser examinada continuamente. Você precisa examinar a sua fé com regularidade. Será que nós estamos confiando em Deus? Ou será que nós estamos apenas reagindo às circunstâncias? Como é que está a sua fé? Observe. Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Como é que você tem andado ultimamente? Como é que está a sua frequência nos cultos? Como você encara as lutas da vida com firmeza no Senhor, com perseverança? Como está a sua fé? A fé cresce. A fé é orgânica. Quando nós deixamos de regar a nossa fé com oração, com leitura da palavra, com as nossas vindas ao culto ao Senhor, com esse momento que temos de comunhão uns com os outros, se nós não regarmos a nossa fé com esses meios de graça, a nossa fé, ela enfraquece. A nossa fé enfraquece. Eu não sei, irmãos, como é que nós, como cristãos, aguentamos passar tanto tempo sem cultuar Deus, sem vir para a casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, isso nos conduz ao objetivo final dessa caminhada. A quarta e última característica que Paulo menciona aqui: a igreja é uma comunidade que permanece firme até o fim. Então, depois de vermos que a igreja ama, ela é provada e é fortalecida pela fé, nós chegamos ao propósito final.
permanecer firme até o fim. E aqui eu concluo com esse último ponto. Meus irmãos, Paulo está preocupado com a firmeza espiritual daquela igreja, porque ele sabe que o tentador tem por finalidade impedir o progresso espiritual do crente. Como nós vimos aqui, Satanás ele tentou barrar o caminho de Paulo por 2 vezes. E Satanás usa diversos meios para barrar a nossa caminhada cristã, para impedir o nosso crescimento espiritual. Irmãos, Satanás fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus não só ali no deserto, em Mateus capítulo 4. Em outras ocasiões, Jesus também foi tentado. Lá no Getsêmani. Quem não lembra quando a Bíblia menciona aquele momento de angústia de Jesus? Quando Jesus ele começa a transpirar sangue. Tamanho, meus irmãos, era a angústia que o nosso Cristo estava sentindo naquele momento. Aí você pergunta, angústia por quê? Por causa das chibatadas, por causa da coroa de espinho, por causa dos pregos pelos quais Jesus seria pregado ali na cruz. Não era só por causa disso, meus irmãos, era principalmente porque ele enfrentaria a ira do Pai. Ele enfrentaria o inferno na cruz. O inferno foi até a cruz. Jesus experimentou os horrores do inferno para que eu e você não experimentássemos. Então Satanás, ele tentou Jesus, ele tentou o apóstolo Paulo, e ele nos tenta, meus irmãos. Ele nos tenta. Por isso que Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o chamado não é evitar a batalha, mas permanecer firme na batalha. A Escritura nos assegura, meus irmãos, que o fim do inimigo já está determinado. Romanos 16:20, Paulo diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa vitória pertence a Deus e não a nós, meus irmãos. O nosso papel é outro: sermos uma comunidade unida pelo amor, fortalecida pela fé e comprometida em permanecer firme. Não fomos chamados para eliminar o mal deste mundo, mas para resistir a ele, especialmente por meio da fidelidade da Escritura, por meio da proclamação do Evangelho, por meio de uma vida santa. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir, meus irmãos, que sejamos sal da terra e luz do mundo, que vivamos uma vida santa, irrepreensível na presença do Senhor. Veja, grave o que eu vou falar para vocês. Cada ato de fidelidade cristã é, na verdade, uma derrota para Satanás. Quando a igreja se reúne, quando a palavra é ensinada com fidelidade, quando a oração sua no lar, quando resistimos ao pecado, quando proclamamos o Evangelho, forças espirituais são abaladas. Se não nos rendermos ao padrão deste mundo, meus irmãos, mas permanecermos firmes na palavra, na piedade, na missão, o inimigo, ele não pode prevalecer. Ele não pode prevalecer. Queridos, nós temos uma grande certeza de que o Senhor fará com que nós, seus eleitos, permaneçam até o fim. A Escritura nos mostra o fim da nossa caminhada, meus irmãos. Apocalipse 7, 9 a 14. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Já estou concluindo. Apocalipse 7, de 9 a 14. Apocalipse 7, de 9 a 14. Mostra o fim dessa nossa caminhada. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo:
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui está o centro de tudo, irmãos. A vitória final não vem do esforço humano. A vitória final vem da obra de Cristo. É por isso que Paulo se dedicava tanto a fortalecer a fé daqueles irmãos, porque somente por meio da fé em Cristo alguém pode permanecer firme até o fim. Sem Cristo não há firmeza, meus irmãos. Sem Cristo não há vitória. A firmeza do crente está enraizada na obra completa de Cristo, ou seja, na sua morte, na sua ressurreição, na sua intercessão contínua. E é exatamente essa realidade que será lembrada diante de nós aqui a pouco. O corpo foi entregue, o sangue foi derramado. Paulo diz, citando as palavras de Jesus: Este é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, aqui está a base da nossa firmeza. Nós não permanecemos firmes porque somos fortes. Nós permanecemos firmes porque Cristo morreu por nós. Nós não chegaremos até o fim por causa da nossa constância, mas por causa da fidelidade daquele que nos salvou. É o sangue do Cordeiro que nos sustenta hoje, e é esse mesmo sangue que nos garantirá estar de pé naquele grande dia. O chamado, portanto, é claro: não devemos estranhar as aflições, mas reconhecê-las como parte da obra de Deus. Não devemos caminhar isolados, mas permanecer comprometidos com a comunhão. Não devemos negligenciar a fé, mas cultivá-la com diligência. E acima de tudo, meus irmãos, devemos manter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, porque é nele que encontramos firmeza verdadeira, é nele que permanecemos, é nele que chegaremos até o fim. Se estamos nele, podemos ser abalados, mas não seremos destruídos. Podemos ser pressionados, mas não seremos vencidos. E quando olharmos, meus irmãos, para a mesa do Senhor, nós seremos lembrados disso. Nossa esperança não está em nós. Nossa perseverança não vem de nós. Nossa vitória não depende de nós. Ela está em Cristo. E ao final de tudo, não apenas resistiremos, irmãos, nós permaneceremos de pé diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus fortaleça-nos. Que Deus nos faça resistir, meus irmãos, ao tentador. Que Deus nos una cada dia mais, para que nós possamos ser reconhecidos na cidade de Confresa como uma igreja que ama Cristo e que ama uns aos outros, e que nos preocupamos uns com os outros, e que permaneceremos firmes até o fim por causa desse Cristo glorioso. Aleluia.